Queridas e queridos, bem-vindos a mais uma aula sobre os materiais de construção civil. Hoje vamos abordar uma série de ensaios sobre os agregados que não vimos até agora. Vai ser uma coletânea de alguns ensaios. Existem muito mais ensaios, mas nesse vídeo apresentaremos o ensaio de inchamento, de abrasão Los Angeles, de esmagamento e alguns ensaios sobre as substâncias nocivas. Tá? Sucessivamente vou colocar aqui na sequência um vídeo sobre a detecção das impurezas orgânicas e ainda finalizando esse tópico, uma coletânea sobre a norma NBR 7211, que é uma norma que faz um resumo de todos os ensaios que podem ser realizados sobre os agregados para concreto e, adicionalmente, coloca alguns valores, alguns parâmetros de aceitação. Então, vai falar se efetivamente esse ensaio é adequado para a concretagem. Mas vamos ver o primeiro ensaio. Esse trata do ensaio de inchamento. Vamos falar sobre o inchamento. O inchamento é um fenômeno que os agregados miúdos, em contato com a água, aumentam expressivamente de volume, podendo aumentar de 40% até 50%. Aqui a gente tem areia seca. Essa mesma massa de areia seca, quando foi colocada a umidade de apenas 3%, aumentou isso de volume. Já quando a umidade da areia passou para 6%, olha a variação de volume. Esse fenômeno é importante que você entenda que ele só ocorre com agregados miúdos, não ocorre com agregados graúdos como a brita. Além disso, você deve levar o inchamento em consideração quando for comprar areia em volume e também quando for dosar o concreto em volume. A causa do inchamento é a presença de películas de água que ficam aderidas aos grãos. Essas películas elas provocam afastamento entre os grãos em virtude da tensão superficial que é gerada. Você tem que entender que os grãos na realidade não incham, eles apenas são repelidos por conta da água. A tensão superficial da água ela mantém as partículas de agregados separadas, resultando em um aumento de volume aparente. Entretanto, não significa que a massa específica real do material tenha se alterado. É importante que você saiba também que quanto mais fina for a areia, maior será o inchamento. A umidade crítica ela varia de 5% a 8%. Essa umidade crítica é aquela que, quando o agregado está nessa umidade, a gente tem a maior variação de volume. É importante que você saiba que o inchamento varia conforme o teor de umidade. A areia seca, umidade zero, ela não apresenta nenhuma variação de volume. Já quando a gente vai aumentando o teor de umidade, o inchamento vai aumentando. Até que a gente chega a um crítico. Aqui no nosso resultado foi cerca de 5,5. E à medida que a gente vai colocando mais água, vai umedecendo mais o agregado, o inchamento tende a diminuir. Até que um ponto, quando o agregado já está saturado, o inchamento é zero. Ou seja, o volume da areia saturado passa a ser praticamente o volume da areia seca. Então você pode perceber que quando você compra em volume areia, é melhor comprar areia seca ou saturada. O pior é quando você compra uma areia na umidade crítica. Você estaria levando muito menos material para a obra. Vamos falar agora sobre a abrasão Los Angeles. Então, o ensaio de abrasão Los Angeles ele serve para a gente medir o desgaste do material à abrasão. Então, o equipamento aqui é esse tambor, que ele tem um eixo no meio e esse eixo gira com o auxílio desse motor a uma velocidade de cerca de 30 rotações por minuto. Para facilitar o desgaste, nós colocamos o agregado aqui no interior desse tambor e uma carga abrasiva que é composta de esferas de aço, que causa impactos nos agregados. Então agora vamos ver um vídeo sobre esse ensaio que mostra como que é a execução. Então, como nós medimos o desgaste?
O desgaste é convencionalmente expresso pela porcentagem em massa do material que passa após o ensaio pela peneira de malha quadrada de 1,7 milímetros. Então, tudo que passar pela 1,7 milímetros é considerado desgaste, porque antes do ensaio nada passava por essa peneira. Então, a abrasão Los Angeles é igual à massa inicial colocada no tambor menos a massa final que ficou retido nessa peneira. Essa massa inicial menos a massa final é justamente o desgaste sobre a massa inicial, que era o nosso total. Então, para ficar mais fácil ainda entender o ensaio, a gente tem uma amostra de agregados secos em estufa, que é colocada no tambor, juntamente com esferas de aço, que é a nossa carga abrasiva, que também é colocada no tambor. E por meio desses anteparos, o material, na hora que o tambor gira, é levado para o topo. Quando chega no topo, cai o agregado sobre a parede e as esferas atritam com o agregado, causando um desgaste significativo. Após o número de rotações definido em norma, nós peneiramos por lavagem e verificamos o tanto de material que ficou retido. Como nós temos o peso inicial menos o peso retido, a gente consegue calcular qual foi o desgaste. Então, para ficar mais claro, veja uma amostra de agregado natural, uma brita 1, antes do ensaio. Todos os grãos ficavam compreendidos entre 19 mm e 9,5 mm. Não tinha nada menor do que isso. Após o ensaio, depois de 500 rotações no tambor, a gente peneirou e achou esse resultado. A gente pode ver que já tem vários grãos menores e, além disso, foi gerado bastante pó, material que passou na peneira de 1,7 mm. Só para ficar claro, essa peneira ela não pertence nem à série normal, nem à série intermediária. Ela é uma peneira especial que é utilizada nesse ensaio. Vamos a um exemplo. A massa inicial correspondia a 5 kg. Depois do ensaio, a gente peneirou e viu que ficou retido 2 kg na peneira de 1,7. Então, para a gente calcular a abrasão Los Angeles, basta subtrair os 5 kg iniciais menos os 2 kg, a gente vai achar o desgaste 3. Divide pela massa inicial, multiplica por 100, a gente acha que o desgaste foi de 60%. Ou seja, 60% do material passou pela peneira de 1,7. Será que a gente pode utilizar esse agregado? Para concreto, a gente não poderia utilizar, porque a abrasão Los Angeles, para a utilização de agregados para concretos, tem que ser menor do que 50%. Determinação da resistência ao esmagamento de agregado graúdo. Este ensaio é descrito pela norma NBR 9938. Essa norma é relativamente recente, pois foi revisada no ano de 2013. Bom, neste ensaio, a gente vai aplicar uma carga de compressão a uma amostra de agregado graúdo. Depois, vamos avaliar o efeito dessa carga em termos de granulometria, ou seja, vamos ver como muda a granulometria da nossa amostra, porque essa carga vai esmagar alguns grãos. Esses grãos grandes vão se tornar grãos menores. Então, a gente vai fazer uma análise da granulometria para avaliar esse efeito. Vou apresentar aqui o procedimento simplificado, porque retirei algumas etapas para que ficasse mais claro. A gente vai começar, então, com 10 kg, mais ou menos, de amostra. Só que não é a amostra completa do nosso agregado. A gente vai fazer um peneiramento para selecionar uma fração de granulometria. No específico, é o agregado que passa pela peneira com malha de abertura 12,5 mm e é retido numa outra peneira com abertura de 9,5. Então, no final, eu terei essa dimensão de 9,5 a 12,5 milímetros, grãos que estão dentro dessa faixa de dimensão. Por que se faz isso? Bom,
para ter uma referência, para poder comparar com esses ensaios agregados que têm uma distribuição granulométrica diferente. Por sinal, essa faixa é uma faixa bem relevante para os agregados graúdos, ou seja, muitos agregados graúdos têm percentuais significativos nessa faixa de dimensões. Sucessivamente, eu vou secar a amostra, porque vai ter uma pesagem mais precisa como próxima etapa, então é necessário que eu tenha o meu agregado seco, porque eu quero pesar somente um material, somente um mineral. Não quero pesar a água. A quantidade de água pode variar com alguns fatores que eu não consigo controlar. Então é preciso que seja somente agregado, por isso faço uma secagem prévia. Bom, sucessivamente vou preencher aqui esse cilindro em 3 camadas. Por que 3 camadas? Porque a cada camada, mais ou menos 1/3 da altura do cilindro, eu vou aplicar uma compactação com uma haste específica, gerando 25 golpes, assim como prescreve a norma. Na verdade, nem todo cilindro vai ser preenchido, vai ficar uma pequena parte livre que permitirá de encaixar o êmbolo, que é basicamente esse pistão aqui, né, dentro do meu cilindro. Antes disso, eu vou determinar a massa inicial, MI, do meu agregado que é contido dentro do cilindro. Bom, assim coloco o êmbolo e vou colocar esse conjunto, cilindro, agregado e êmbolo, aqui nesse vão aqui de uma prensa. A prensa é uma máquina que aplica uma carga de compressão, tá? Pode ser usada por muitos ensaios. O ensaio talvez mais conhecido na construção civil é o ensaio de compressão ou de resistência do concreto, que pode ser realizado nessa mesma máquina, tá? E essa máquina, no específico, é uma máquina hidráulica. Por que percebo isso? Porque vejo aqui um motor elétrico, né? O que vai fazer esse motor elétrico? Vai acionar uma bomba que está aqui dentro dessa caixa azul. Essa bomba vai imprimir uma pressão ao meu fluido, basicamente óleo hidráulico, né? Que passa através desse tubo aqui e vai movimentar essa base aqui aplicando uma força, né? Obviamente, essa máquina tem uma quantidade bastante grande de sensores de força, sensores de deslocamento, que permitem registrar essas grandezas a cada instante do nosso ensaio, fazer gráfico, processar os dados, etc. Na verdade, esse modelo hidráulico não é o único que existe. Existem também prensas mecânicas, tá? Máquinas que têm outras características, mas que têm funções parecidas. Bom, uma vez colocado o meu conjunto, cilindro, êmbolo e agregado aqui, vou aplicar uma força de 400 kN. 400 mil newton, então, que corresponde a 40 mil quilos, ou seja, 40 toneladas de força. Essa carga é aplicada de um jeito progressivo, não é aplicada de uma vez só, com uma velocidade de 40 kN por minuto. Então, todo esse ensaio vai demorar, ou pelo menos a parte do ensaio de aplicação da força, 10 minutos. Eu preparei aqui um gráfico para entender um pouco, né? Então, tenho aqui uma força de 400 kN que é aplicada nessa superfície circular com diâmetro de 154 milímetros. Isso, obviamente, gera uma pressão, ou melhor, uma tensão de compressão. Eu fiz um cálculo e essa pressão resulta ser 21 megapascal. Agora, esse conceito vocês ainda não estão familiarizados, mas exatamente assim que é testado o concreto, com essa pressão, né? E esse valor, na verdade, não é muito alto, né? Porque um concreto de uso comum, ele tem uma resistência à compressão na faixa de 30, 40 ou talvez um pouco mais megapascal. Mas para entender isso, eu fiz aqui, coloquei os nossos grãos aqui para entender o seguinte, né? Que na verdade o cilindro não é completamente preenchido para um material contínuo, né? Mas tem muitos vazios, tá? E também essa força aqui
ela é distribuída em pequenos pontos de contatos. Tá? Vocês veem que o ponto de contato entre grãos são muito pequenos. E isso quer dizer que nesses pontos de contato, na idade, a minha pressão é muito maior de 21 megapascal, né? Então, na idade, não é bem distribuída, a gente tem ponto de pressão muito alto, né? Para ter um pouco essa ideia da pressão, né? Não sei se aconteceu com vocês, comigo não aconteceu, mas imagino que seja muito doloroso, né? Se a gente pensa um animal tipo um porco, né, que tem um peso de 200 quilos, ou parece até mais, né, ele tem um pezinho pequeno, né? Se um porco pisar no seu pé, aí esses 200 quilos, ou uma fração deles, né, são distribuídos numa área muito pequena. Então, realmente, vocês vão perceber uma dor muito forte, porque aí, nesse pezinho pequeno do porco, tem uma carga muito grande. É um pouco o que acontece também nesse ensaio, né? Por isso, uma carga, aparentemente, para um concreto não é tão alta, né? A maioria dos concretos resistem a uma pressão, uma carga de compressão bem superior a 21 megapascal, porém, essa carga nesse contexto, né, a gente tem muitos vazios, não tem ainda aquela pasta de cimento e a água, não tem agregado miúdo que compõe o nosso concreto, então realmente é um material que tem muitos vazios e concentra tensão em poucos pontos, por isso tem esse efeito de esmagamento. Voltando aqui ao nosso ensaio, depois dessa parêntese, né? Então eu aplico a minha carga, sucessivamente removo a carga, removo o conjunto e posso remover o meu material, né, que foi sujeito então ao esmagamento. O que quer dizer esmagamento? Que alguns grãos maiores viraram menores, com dimensões inferiores. Anteriormente, todo o material ficava retido na peneira de 9,5. Agora, eu vou passar o meu material para uma peneira com uma malha muito menor e vou ver se tem algum material que passa pela peneira de 2,4 milímetros. Sucessivamente, vou retirar o material retido e determinar a massa dele, massa final, MF. Essa massa final, com certeza, será um pouco, ou talvez muito, menor da minha massa inicial. Depois vou fazer uma segunda determinação, vou fazer a média e aplicar essa fórmula. Olha bem, R igual massa inicial, aquela massa pesada antes da aplicação da força, menos massa final, que vai ser menor, tudo dividido por massa inicial, multiplicado por 100. Aí vou obter um número que tem esse significado, né? Se, por exemplo, o que acontece? Todo o meu material ficou retido, a minha massa inicial igual à massa final. Então aqui vou ter zero, né? Então esse R vai ser zero. Zero, então, é um resultado para um material que tem uma resistência muito boa. Agora vamos pensar um caso extremo. Todo o material vai passar por essa peneira. O material retido é zero, então tenho massa inicial sobre massa inicial. Vou cancelar, fica 1 e o meu valor vale 100. Ou seja, um material que tem uma resistência ao esmagamento muito baixa vai ter 100. Né? Então, esse número varia de 0 a 100. 0 quer dizer ótima resistência, 100 é uma péssima resistência ao esmagamento. Vamos refletir agora um pouco sobre o significado desse parâmetro R. Ele se parece um pouco como significado ao índice de abrasão Los Angeles que foi apresentado aqui um pouco antes nesse vídeo, né? Então é um número que quanto é maior, quanto mais nos sugere que o nosso agregado é sujeito, no caso de Los Angeles, a um fenômeno de abrasão, no caso do esmagamento, justamente a essa diminuição de dimensão, porque ele não resiste a essas cargas de compressão. Única diferença com o ensaio de Los Angeles é que a gente não tem um valor de referência.
No caso de Los Angeles, para uso em concreto, nosso agregado tem que ter um índice inferior a 50. Não tem o mesmo valor no caso da resistência de esmagamento. Porém, obviamente, esse parâmetro se torna muito importante, especialmente para o concreto com uso estrutural, ou seja, o concreto que pega cargas, né, em colunas, vigas e todos os elementos estruturais que estão presentes nas edificações. Então, a gente tem que verificar esse parâmetro com muita cautela, porque não adiantaria, por exemplo, eu utilizar um cimento de alto desempenho que garante assim uma resistência de 40 MPa ou maior, né? Quando ao meio interno tem um agregado graúdo que não aguenta essa carga. Então, justamente é um parâmetro que tem que ser avaliado caso a caso, eventualmente comparando diferentes agregados para selecionar aquele que seria o mais indicado para um determinado uso específico. Agora vamos falar, por último, sobre substâncias deletérias, que pode estar presente nos agregados que fazem mal ao concreto. O primeiro problema é a contaminação por sais. Então, as areias extraídas da orla marinha, sem o tratamento, elas não podem ser utilizadas por conta dos sais que elas contêm. A presença de sais coloca em risco as barras de aço que foram inseridas no concreto devido ao alto teor de cloretos. Nas últimas décadas, os pesquisadores verificaram a existência de uma patologia muito grave que ocorre em concretos devido à presença de agregados reativos. Então, esse tipo de problema é chamado de reação álcali-sílica ou álcali agregado. Essa reação ela pode causar a fissuração e até a quebra do concreto. O padrão desse tipo de patologia são fissuras superficiais de forma irregular, lembrando uma teia de aranha. Aqui a gente pode ver um concreto que ele foi todo fissurado por causa da reação álcali-sílica. A reação álcali-sílica é uma reação que ocorre entre os álcalis presentes no cimento e a sílica reativa presente em alguns tipos de agregados reativos. Isso daí só ocorre na presença de água. O produto dessa reação é um gel expansivo que ocorre no interior do concreto, gerando tensões de tração que causam fissuras e quebras no concreto. Então, para você guardar bem, a reação álcali-sílica ela só ocorre se 3 fatores estiverem presentes: agregados reativos, álcalis suficientes no cimento e umidade. Isso daí gera um gel expansivo.